Olá a todos, bem-vindos aqui a mais um vídeo do Diário do Professor de Informática, gravado com umas semanas de atraso, nada de muito grave, são só uns dias de atraso na verdade, porque tivemos aqui a interrupção letiva de 2 semanas. Portanto, este vídeo refere-se à última semana de aulas antes das férias dos miúdos da Páscoa. E na minha escola, como trabalhamos em semestres, é uma semana como outra qualquer, só que simplesmente depois paramos 2 semanas. Portanto, não há notas, nem autoavaliações, nada disso. Portanto, completamente normal. A única coisa anormal que houve nessa semana foi que na segunda-feira houve uma greve e a escola esteve fechada logo. Eu não dei as aulas de todas as minhas turmas que eu tenho à segunda-feira, que são 6 turmas. Portanto, é um dos dias em que eu tenho mais aulas. Portanto, houve ali uma série de turmas que ficaram atrasadas. Eu não gosto de andar desfasado de turmas na mesma semana. Vou tentar ver como é que eu depois ajusto a coisa. Pronto, então, o que é que fizemos nessa última semana de aulas no quinto ano e no nono ano? Então, no quinto ano, nós fizemos, para começar, fizemos ali uma revista de quem é que tinha feito o trabalho de casa da atividade 18, que caso se lembram, a ideia era, os alunos prepararam tudo no Scratch, na aula, e depois em casa tinham que fazer uma gravação com o telefone, ou no computador, ou tanto faz, e acrescentarem essa gravação ao Scratch para fazer parte da aplicação. Em 5 turmas, se calhar tive cerca de 5 alunos que fizeram. Aliás, agora que já passaram essas 2 semanas de férias, durante as férias houve para aí mais 2 alunos que fizeram isso. Se calhar. Portanto, tenho muitos poucos alunos a terem isto feito. Vai ser uma boa atividade para o final do ano, para aqueles que estiverem apertados com as notas, eu dizer. Portanto, tens de esforçar, vais fazer em casa. Depois, uma série de turmas fizeram a atividade 19, o calcula por mim. Portanto, esta atividade tem como objetivo os alunos utilizarem variáveis. Aqui a ideia é os alunos pedirem ao utilizador 2 números. Eu já vou mostrar um exemplo de um trabalho de uma aluna, só é mais fácil perceber. Mas a atividade, antes de começar a usar as variáveis, pedi aos alunos para irem à procura de uma imagem na internet, guardarem no computador e usarem essa imagem como o cenário desse projeto. Isto é sempre algo que corre sempre mal. Corre mal porque os miúdos não conseguem deixar de gastar a aula inteira à procura da imagem perfeita. Portanto, eu estou sempre a lembrá-los, neste momento, se vocês ainda estão à procura da imagem, estão a perder tempo, avancem. Mas eles não querem avançar, mas eu também não me esforço. Provavelmente eu vou depois, eventualmente eles vão ter mais tempo para concluir isto, não é problema. Pronto. Então, o que é que era para fazer? Basicamente, portanto, colocam o cenário, colocam o ator que lhes apetecer e o ator pede um primeiro número, que é guardado numa variável, pede um segundo número, que é guardado noutra variável, e depois é apresentado o resultado da multiplicação dos 2 números, resultado esse que fica guardado numa terceira variável. Portanto, é essa a ideia deste pequeno projeto. Eu até lhes mostrei, na verdade só mostrei a uma turma. Mostrei-lhes que, por exemplo, estas variáveis podiam ser a pontuação de um jogo ou uma coisa qualquer, e até lhes mostrei uma coisa que eu fiz já há muitos anos atrás, que é o jogo dos gorilas do Quick Basic. O que é isto? Era uma linguagem de programação que eu usava quando era miúdo, quando eu andava para aí no 7º ano, e tinha esta demonstração deste jogo, em que eu nunca percebi como é que funcionava a programação, em que o objetivo é tirar bananas ao outro macaco que está ali do outro lado, ajustando a velocidade e o ângulo a que se dispara a banana. E eu nunca percebi em termos de programação como é que isto realmente era feito. Depois do 12º ano em que eu tive física, eu percebi o conceito e então eu fiz este jogo da minha cabeça. Uma recriação. Tem exatamente o mesmo aspecto. Obviamente que a programação está feita no Scratch. Mas pronto, isso não interessa. Foi engraçado. Talvez seja uma boa oportunidade de umas turmas esperarem pelas outras a brincarem um bocadinho com isto e a pintarem aqui o cenário, a mudarem a estrutura e a posicionarem os atores para porem-nos em sítios diferentes. Pronto, talvez seja algo divertido. Provavelmente é o que vamos fazer. Pronto, então, em relação ao 5º ano, foi isso. Portanto, na próxima semana, vamos fazer esta. Portanto, as turmas em atraso vão fazer o Calcula por mim.
outras turmas talvez vão jogar aqui o jogo do gorila. Também esta semana, como há as provas ensaios dos exames, eu ainda não sei que aulas é que vou dar exatamente. Portanto, logo se vê. Depois, o nono ano. No nono ano, todas as turmas tiveram só uma aula, fizeram a atividade 12, colocando os sons na caixa, tirando 2 das turmas que tiveram aulas comigo na segunda-feira. Curiosamente, quando chegámos a esta segunda-feira, à primeira semana de aulas, eu já me tinha esquecido que essas turmas já não tinham aulas comigo há 3 semanas e que não tinham feito esta. E então comecei logo na atividade 13. É claro que os alunos, para eles é igual. Eu estar a falar de uma coisa que é chinês ou estar a falar em português é quase igual, em muitas situações, até que eu me apercebi que ninguém começou a atividade 13, começou tudo a 12, que era onde eles estavam na verdade, que eles começaram 11 e avançaram logo para a 12, mas ainda não tinham tido a aula em que eu falei exatamente da 12. Então eu olhei à volta e disse: vocês ainda não tinham feito, ainda não tínhamos gasto esta aula, pois não? Pois é que eu me lembrei, greve. Ok. Portanto, esta atividade do colocando os sons na caixa é a continuação da atividade anterior. Portanto, na atividade anterior eles tinham colocado 2 botões ou mais, conforme tivessem tido tempo, e a ideia era que cada botão, depois ao tocar nele, ele tocar um som. No entanto, nessa primeira parte era só construir o ecrã, colocar os botões, colocar as imagens, nada de mais. Nesta segunda parte é que os alunos iam realmente programar algo e iam descarregar os sons que iam usar. Aqui o livro tem aqui a sugestão do site freesound.org, que por acaso num dos dias da semana não estava a funcionar, então eu sugeri o site Pixabay, que tem várias coisas, imagens, vídeos e também tem efeitos sonoros. Até acaba por ser mais rápido porque não é preciso criar uma conta de utilizador. Portanto, os alunos descarregaram lá os sons que lhes apeteceu. Eu pedi logo baixem o volume, porque senão isto aqui vai ser a selva, com macacos a gritar de um lado e pianos do outro e guitarras do outro. Portanto, aqui a ideia então era fazer a programação simples. Quando alguém clicar neste botão, toca este som. Portanto, eles adicionaram o som aos elementos multimédia, como já tinham aprendido a fazer com as imagens. Portanto, e aqui, ali, depois, como eles fazem isso muito rápido, há aqui uma outra parte que é pedir para criar um segundo ecrã. Um segundo ecrã onde aparece, para respeitar os direitos de autor. Basicamente a ideia é aparecer nesse segundo ecrã de onde é que as imagens vieram e de onde é que os sons vieram. Portanto, e depois pôr botõezinhos para passar do primeiro ecrã para o segundo e do segundo ecrã voltar ao primeiro. Portanto, basicamente era isso, nada de especial. Os alunos que acabam mais cedo, pedia-se, olha, vai acrescentando mais botões. Eu tentei evitar que eles avançassem para a atividade a seguir, simplesmente enrolei-os mais tempo nesta, dizendo que aquilo ajudava-os na nota do interesse e do empenho. O que é verdade, ok? Portanto, não é mentira. Portanto, na próxima semana vamos avançar para a próxima atividade. É a atividade em que os alunos começam a manipular as propriedades dos seus componentes. Portanto, mas isso depois logo iremos falar. Ainda não sei se vou fazer um episódio nesta primeira semana de aulas depois da Páscoa, uma vez que eu nem sei se vou ter alguma aula por causa dos exames, porque às vezes vou estar no primeiro ciclo, às vezes estou sempre no secretariado. Ainda não sei como é que vai acontecer e até é possível que nenhuma turma avance mais do que isto. Ok? E depois, se vejo que há algumas turmas que vão ter aulas e muitas não têm, se calhar esse até vão esperar pelos outros, se estiverem mais avançados. Logo se vê. Portanto, então esta semana foi isto. Para a semana, logo se vê, ou daqui a 15 dias. Então, até lá. Espero que tenham gostado.